Em agosto de 2013, o Brasil conheceu um dos crimes mais chocantes que já ocorreram no país. A chacina da família Pesseguini gerou um sentimento nacional de pura indignação e injustiça. Muitos defendem até hoje que o crime não foi cometido por um garoto de 13 anos. A investigação policial foi arquivada ao concluir que o estudante Marcelinho baleou e matou o pai e a mãe policiais militares, a avó materna e a irmã dela, tia-avó do adolescente. Em seguida, ele se suicidou com um tiro na cabeça no dia 5 de agosto de 2013. Todos morreram na casa onde moravam na Zona Norte. Nenhum vizinho, porém, ouviu os disparos que mataram o garoto, o pai dele, o sargento da rota Luiz Marcelo Pesseguini, de 40 anos, a mãe, a cabo Andréia Bovo Pesseguini, de 36, a avó materna Benedita de Oliveira Bovo, de 67, e sua tia-avó Bernadette Oliveira da Silva, de 55. Após o fechamento do caso, diversos pedidos de reabertura foram protocolados, apontando provas de que a solução estava equivocada. Nenhum deles foi aceito pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. Indignada, a família das vítimas em 2018 denunciou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Porém, não se tem informações precisas sobre quando os fatos serão apurados pela entidade, mas a família Pesseguini espera conseguir uma conclusão precisa e que aponte o verdadeiro responsável pela chacina dos outros membros da família. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Todos os membros da família Bovo Pesseguini foram mortos. Os corpos foram encontrados na noite do dia 5 de agosto de 2013, dentro da casa onde moravam na Zona Norte de São Paulo. Luiz Marcelo Pesseguini tinha 40 anos de idade no dia em que foi assassinado. Ele era um policial militar e sargento da rota, treinado e bastante experiente. Sua esposa, o cabo Andréia Regina Bovo Pesseguini, tinha 35 anos no dia em que foi morta. Ela também era uma policial treinada e experiente. O filho do casal de policiais, Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini, conhecido como Marcelinho, tinha apenas 13 anos de idade quando também foi encontrado morto, assim como sua avó, Benedita Oliveira Bovo, que tinha 65 anos de idade, e sua irmã, Bernadette Oliveira da Silva, de 55 anos. Eles foram velados no dia 6 de agosto de 2013, no cemitério Getsemane, Anhanguera, localizado na rodovia Anhanguera. A linha principal de investigação da polícia trabalhou desde o início com a hipótese de ter sido Marcelinho o autor dos assassinatos e considerou o crime como sendo feminicídio. Entretanto, não foram descartadas outras hipóteses, como crime passional ou vingança. O local do crime não estava preservado para a perícia, pois quando policiais civis foram atender a ocorrência no dia do crime, pouco depois das 18 horas, cerca de 200 policiais já tinham entrado na casa onde a família foi morta. Se Marcelinho tivesse sido o autor do crime, somente ele teria o interesse em alterar a cena do crime, mas não teria como ele fazer as alterações após ter cometido suicídio. Além disso, segundo a perícia realizada no local, todo o sangue nas paredes e do teto do ambiente foram limpos. Como um garoto de 13 anos conseguiria limpar o sangue do teto de uma casa? Também foi realizado um exame pericial residuográfico, que é feito para identificar vestígios de pólvora, e o resultado foi negativo. O exame não acusou qualquer vestígio de pólvora nas roupas e mãos de Marcelinho. O exame também foi feito em luvas que a polícia apontou como sendo luvas que o Marcelinho utilizou para cometer os homicídios, mas também não foram identificados vestígios de pólvora. Em decorrência da quantidade de perguntas não esclarecidas e da necessidade de averiguação de dados referente à quebra do sigilo telefônico dos celulares encontrados na casa,
o promotor do caso deu parecer favorável a um novo pedido de prorrogação das investigações por mais 30 dias. Posteriormente, foi realizado um laudo psiquiátrico sobre o perfil de Marcelinho, feito com base em depoimentos e entrevistas de algumas pessoas que não eram da família dele. Foi apontado que Marcelinho sofria de uma encefalopatia hipóxica, que seria a falta de oxigênio no cérebro, podendo causar delírio encapsulado. A Polícia Civil, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de São Paulo concluíram que Marcelinho foi o assassino. Na época do crime, 83% dos paulistas não acreditavam na versão oficial dada pela polícia. A Polícia Militar continuou investigando o caso, mesmo após a conclusão dada pelos demais órgãos. No dia 15 de outubro de 2014, a Polícia Militar pediu ao órgão especial do Tribunal de Justiça uma cópia do relatório do inquérito policial que já tinha sido concluído. A justificativa foi a de que existia a necessidade de conclusão da sindicância que apurava os fatos levantados pela cabo Andréia. A sindicância tentava esclarecer as denúncias de corrupção feitas por ela antes de ser assassinada. Esses fatos foram considerados motivos claros de que uma queima de arquivo pudesse ter sido o motivo de toda a família estar morta. E essa nova possível versão repercutiu o mundo todo, e jornais e sites de vários países noticiaram o crime, como por exemplo o jornal britânico Daily Mail, que apontou a dúvida lançada na versão da polícia depois que foi revelado que a mãe de Marcelinho, Andréia Regina Perseguini Bovo, havia denunciado policiais corruptos que estariam atuando em roubos a caixas eletrônicos nos meses que antecederam a sua morte violenta. Além disso, o jornal afirmou que a polícia de São Paulo é conhecida como sendo uma das mais corruptas do mundo, envolvida em numerosos escândalos, esquadrões da morte e execuções extrajudiciais. Chegou-se ao ponto de o comando da Polícia Militar declarar que não comentaria o assunto quando se levantou a hipótese de que a chacina ser fruto de rivalidades entre os policiais da corporação. Depois de informações dadas por testemunhas serem analisadas, elas teriam sido ignoradas pela investigação. Mas, segundo algumas autoridades, elas são imprescindíveis para solucionar o caso. Uma dessas testemunhas foi uma vizinha que disse ter visto um policial militar fardado e outro homem pulando o muro da casa da família Perseguini por volta do meio-dia de segunda-feira do dia 5 de agosto de 2013. Ao sair da residência, os dois comentaram que a família estava morta. Porém, a polícia apareceu somente cerca de 6 horas da tarde, com a corporação informando que foi notificada no fim da tarde daquele dia. A vizinha também disse que não acreditava que Marcelinho teria matado a família e que o alvo do assassino era a mãe, por estar investigando alguma coisa errada na freguesia do Ó, e que ela foi encontrada morta, de joelhos, ao ter implorado para não atirarem. Ela informou que um carro do modelo Meriva, na cor prata, rondou durante meses a casa da família Perseguini e passou informações sobre a residência do carro e quem a visitava. O tio de Andréia, que não quis ser identificado, disse que assim que entrou na casa, quando os corpos foram encontrados, recebeu uma ligação da escola de Marcelinho. Na ligação, a voz de uma mulher falou: "É a casa do Marcelinho?" E ele disse: "Quem quer falar com ele?" Então a mulher disse: "É da escola. É porque o Marcelinho não veio para a escola hoje." O depoimento desse tio acabou não sendo levado em consideração, porque a polícia atestou que após Marcelinho ter assassinado a família, ele foi até a escola dirigindo o carro da família. De acordo com a investigação, Marcelinho sabia dirigir e atirar. Foram apresentados vídeos que mostravam o carro da família chegando próximo da escola e que alguém, de acordo com a polícia, Marcelinho, teria ficado dentro do carro por cerca de 5 horas até entrar na escola. Testemunhas, como uma professora e colegas de Marcelinho, teriam dito que ele não estava com material escolar naquele dia e que ele justificou dizendo que confundiu as mochilas e por isso estava sem o material.
De acordo com a polícia, os amigos de Marcelinho disseram que ele confessou ter matado os pais e que ele estava com uma arma na mochila. Ele teria perguntado aos amigos se eles queriam ver a arma, mas ninguém quis ver. Ainda em depoimento à polícia, os amigos de Marcelinho teriam afirmado que ele era legal, mas que tinha manias irritantes, como por exemplo fingir que estava cortando a garganta de pessoas com uma régua escolar. Além disso, Marcelinho teria criado um grupo que se chamava Mercenários, em que só poderia participar do grupo quem matasse os pais e jurasse nunca mais sair. Porém, os amiguinhos não teriam dado bola a essa ideia de Marcelinho e tudo teria seguido normalmente. Nesse mesmo dia em que a polícia afirma que ele foi dirigindo para a escola, o pai de seu melhor amigo o levou embora, pois Marcelinho teria dito que não tinha carona para ir para casa. Chegando em casa, o pai desse amiguinho estranhou que a avó do menino não estivesse o esperando na frente de casa. E Marcelinho, então, teria dito que ela estava dormindo. O pai do amigo estranhou, e o amiguinho supostamente teria começado a chorar e avisado ao pai que nunca mais veria Marcelinho. Segundo relatos, os policiais disseram que Andréia teria recusado a proposta de formação de quadrilha feita por alguns colegas da corporação e que ela denunciou alguns colegas ao seu superior na época, no início de 2012. O capitão investigou o caso, mas não chegou a nenhuma conclusão. A cabo Andréia contribuiu para investigações que apontavam a ligação de policiais do batalhão com roubos de caixas eletrônicos. Ficou evidenciado que a corporação deu jeito de arquivar a sindicância que apurava a denúncia feita pela cabo Andréia Bovo Perseguini. Porém, após o seu assassinato e de sua família, a investigação acabou denunciando o esquema de policiais militares corruptos. Apesar da gravidade da denúncia, a Justiça Militar decidiu por não prosseguir com a investigação, informando que a sindicância interna não virou inquérito policial militar. Mesmo com todas essas pontas soltas, a investigação sobre a chacina da família Perseguini também foi considerada selecionada, sendo que Marcelinho assassinou seus pais policiais, sua avó, sua tia-avó e depois teria se suicidado. Após o fechamento do caso, a família Perseguini tentou por vários anos reabrir o caso, mas nunca conseguiram. Um parecer médico legal enviado em fevereiro de 2014 ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Ministério Público aponta erros inaceitáveis nos laudos realizados pelo Instituto de Criminalísticas e contesta a tese de que Marcelinho matou a família e cometeu suicídio em seguida, como aponta a Polícia Civil. Enfim, o caso Perseguini é um dos mais mal explicados da história dos crimes no Brasil.